Olá, queridos estudantes da terceira série. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Hoje, a nossa aula de número 65. E o nosso estudo de hoje será sobre Benjamin, obra de arte e técnica. Os objetivos, então, são analisar a questão da arte no pensamento de Benjamin e praticar assuntos recorrentes no Enem. Na aula anterior, nós já estudamos um pouco sobre Marquise e a dimensão estética, foi a segunda parte daquele tema. Lá nós estudamos um pouco das ideias que existem ali nesse escrito chamado A Dimensão Estética. Nós vimos que para Marquise a arte tem potencial revolucionário. Agora temos aqui este outro filósofo da escola de Frankfurt, assim como Marquise e Adorno. Quem foi Benjamin? Walter Benedix Schlosslys Benjamin foi um judeu alemão. Ele nasceu em 1892 em Berlim. Ele foi um filósofo, sociólogo, crítico literário, tradutor também, e ele se relacionou com a escola de Frankfurt. Na década de 30, todos os frankfurtianos, inclusive o Benjamin, e talvez principalmente o Benjamin, eles sofrem a perseguição nazista. E por que isto? O nazismo ele não lidava muito bem com os ideais socialistas, e com muitos outros ideais também. O nazismo ele perseguiu muitos intelectuais lá naquela época. Então os frankfurtianos tiveram que se refugiar. A maioria dos frankfurtianos foi para os Estados Unidos e outros países da Europa também. E o Walter Benjamin ele foi se refugiar na Itália e na França. E acontece que em 1940, tentando fugir do avanço ali do nazismo na França, ele estava tentando passar para a Espanha através da fronteira, ele encontra a fronteira fechada e ele acaba morrendo tragicamente nessa tentativa de fuga. Então essa vida do Walter Benjamin ela tem muito de tragédia. A aceitação do pensamento dele também foi póstuma. Em vida, ele não alcançou um reconhecimento enquanto filósofo, só depois que morreu ele foi valorizado enquanto filósofo. Lembrando aqui um pouquinho da escola de Frankfurt, Então, em 1920, em Frankfurt, foi fundado o Instituto de Pesquisa Social e era frequentado por pensadores de influência socialista, hegeliana, marxista e da psicanálise também, Foi uma forte influência de Frankfurt. O Max Horkheimer, ele se tornou presidente do Instituto em 1931 e ele escreveu um livro com Adorno chamado A Dialética do Esclarecimento. Nessa época surgiu o projeto de teoria da sociedade, fazer uma teoria crítica da sociedade. O Benjamin ele teve influências de Nietzsche, do marxismo e de Adorno. Todos esses pensamentos, esses pensadores influenciaram Benjamin. Ele tinha uma amizade com Adorno e também teve alguns desentendimentos com Adorno, e por causa disso ele se afasta ainda mais da escola de Frankfurt. No fim das contas, ele acaba se afastando bastante da escola de Frankfurt e, por muitos, nem é considerado como um legítimo frankfurtiano. Mas o Adorno, depois da morte do Benjamin, ele vai lá e traz a obra do Benjamin, edita a obra do Benjamin e dá uma importância para ela ali no contexto dos frankfurtianos. Então, uma obra escrita por Benjamin se chama A Origem do Drama Barroco Alemão. Esse texto foi a tentativa do Benjamin de conquistar a livre docência, que é um título bastante importante nas universidades, mais importante ainda que o doutorado, E a proposta desse texto, então, era investigar a tragédia barroca no século XVII. Só que, tragicamente, também, o Benjamin ele não conseguiu essa livre docência com esse texto. O texto foi reprovado nessa tentativa de livre docência, mas hoje ele é muito valorizado na filosofia, apesar disso. Então, o que é esse barroco do Benjamin que ele analisa lá nesse escrito?
Em primeiro lugar, a gente pode considerar que o barroco ele vem na sequência do classicismo, da arte classicista, que ocorre ali no Renascimento. E a gente pode também fazer essa classificação do barroco, entendendo que o barroco, quando ele parte de um ponto inicial para chegar a um ponto final, ele não é direto, ele não faz uma linha direta para chegar a esse ponto final, mas ele faz várias voltas e revoltas, né? Então a gente poderia entender dessa forma que ele não é uma arte objetiva, mas que é uma arte que se caracteriza pela dramaticidade. Ele era chamado, né, era considerado como uma ornamentação exagerada. Como tudo aquilo que é novo, o barroco inicialmente ele foi repudiado, né? Os artistas clássicos não gostavam do barroco, inicialmente. Os críticos de arte diziam que era uma arte corrompida. Aqui temos um exemplo aqui da arquitetura barroca, né? Você pode ver toda essa dramaticidade expressa na arquitetura. Geralmente a gente consegue reconhecer o barroco com esse excesso da ornamentação, dos enfeites, né? Como eu disse, não existem linhas retas diretas no barroco, mas existem muitas linhas curvas, muitos enfeites, né? Para passar essa noção de dramaticidade. Aqui temos outra obra arquitetônica do barroco, que é a igreja de Santa Agnese em Agone, de Francesco Borromini, no século XVII. Aqui nós reparamos também toda aquela riqueza de ornamentação. Aqui ainda havia uma influência da arquitetura classicista, né? Algumas influências ali da arte greco-romana, mas já era uma arte clássica que estava recebendo toda aquela ornamentação barroca de que nós falamos. O interior das igrejas barrocas, elas geralmente são bem exuberantes nessa questão dos enfeites, né? Aqui temos este pintor que se chama o Caravaggio, que ele pintou essas duas obras muito famosas, né? Narciso, do século XVI, e A Escrita de São Jerônimo, do século XVII. Nessas obras a gente vê aqui toda essa dimensão do drama que é vivido pelas personagens, né? Então o barroco ele quer trazer isso. Reparem, né, que o fundo ali dessas pinturas é um fundo escuro, né? Então já não tem mais toda aquela luminosidade da arte clássica. Aqui já começa a entrar numa dimensão mais psicológica até mesmo, né? Narciso, né, ele foi um personagem da mitologia grega que se apaixonou por ele mesmo ao olhar o reflexo da água. E São Jerônimo escrevendo ali toda aquela figura realista de São Jerônimo, né, ali naquela situação que evoca até mesmo uma solidão. Outro artista ali da arte barroca foi o Johann Sebastian Bach. Então, quando você vai ouvir lá as obras, né, do Bach, você vai perceber toda aquela ornamentação. São músicas que são bastante complexas. São músicas que, lá na melodia, a melodia ela é muito rica, ela vai e volta, ela traz muitos enfeites, ela abusa da harmonia. É realmente uma coisa muito bonita. Então, vale a pena dar uma pesquisada depois em Bach. Então, qual que é o contexto ali da arte barroca? O contexto da Contra-Reforma, que é a reação da Igreja às reformas protestantes. Então, aconteceram ali as reformas de Lutero, Calvino, que fundaram o protestantismo, e a Igreja reagiu isso de um modo bastante severo, que foi o período conhecido como Contra-Reforma. É uma tentativa de reconquistar aquele poder hegemônico perdido. Outra coisa ali que faz parte do contexto do barroco é a arte que veio logo, né, anteriormente, sobre a qual o barroco foi constituída. A arte classicista ela trazia cores, luz, leveza, a simplicidade, a objetividade,
né? Já o barroco, ele vai muitas vezes se contrapor a esses elementos, como nós já vimos em todos aqueles exemplos. Aquela ornamentação excessiva das estruturas arquitetônicas, ela nem sempre traz o sentimento de leveza, mas ela traz muitas vezes até mesmo um sentimento de tensão. Essa tensão que também está lá nas obras musicais de Johann Sebastian Bach. E as pinturas classicistas, elas não estão preocupadas em retratar o ideal, uma representação ideal, mas elas trazem muitas vezes o realismo, a expressão, as rugas, né, das personagens. Então não é uma tentativa de mostrar somente a beleza, mas mostrar o ser humano real. O absolutismo, outra característica ali do período, né, era a ausência de antagonismos. Era um sistema de governo, absolutismo, né, que trazia essa falta de contradições. O monarca tinha poder absoluto. Entre os pensadores que colaboraram teoricamente para a consolidação do absolutismo, é possível destacar Maquiavel e Hobbes ou Agostinho e Rousseau? Analise as alternativas e voltamos já com a correção. Vamos ver se você conseguiu achar a solução? Quais foram os teóricos, os pensadores que colaboraram ali do ponto de vista teórico com o absolutismo? Maquiavel e Hobbes ou Agostinho e Rousseau? Se você marcou a alternativa A, Maquiavel e Hobbes, você acertou em cheio. Maquiavel contribuiu com com a teoria do sistema absolutista lá na sua obra O Príncipe, principalmente. E o Hobbes, ele contribuiu com a teoria absolutista lá num livro chamado Leviatã. O drama barroco. O que é esse drama barroco estudado por Benjamin? Para Benjamin, o drama barroco é a expressão de um mundo arruinado, um mundo em ruínas, né? Um mundo em que os ideais foram perdidos, um mundo em que existe um poder violento ali na política, que é o absolutismo, violento porque não aceita contradições, se impõe. Né? Os monarcas absolutistas, eles têm poder em excesso. Então é um mundo arruinado nesse sentido, arruinado politicamente e também na questão ali religiosa. Existe a oposição do protestantismo, que traz uma nova forma de religiosidade, uma religiosidade mais vinculada à fé e muito mais distanciada da questão das obras, né, como você vai ver ali no Lutero, e arruinado também nesse sentido, então, de que o ser humano ele tinha muitos ideais, né, e ele acaba pousando no solo, né, ele estava voando nos seus sonhos e ele acaba tendo um contato direto com a imanência, com aquilo que é terreno. E aquele período é a reação ao poder tirânico do absolutismo. De acordo com o Benjamin, a arte barroca ela é uma demonstração dessa reação, né? Já que eu não posso ser livre na esfera política, já que a vida ao meu entorno ela é bastante hostil, ela não aceita a expressão dos pensamentos, como que isso vai ser expressado? Vai ser expressado no âmbito artístico. Toda a dramaticidade que o indivíduo vive, que o artista vive, vai ser colocada ali nas obras de arte. Então,
essa ausência de contradição, essa impossibilidade de se expressar, né, de ter as suas ideias. Outra coisa que aconteceu nesse período também foi a Inquisição da Igreja Católica, que era uma instituição vinculada à Igreja Católica que tinha por finalidade combater todos os pensamentos que se mostravam contraditórios, ali, que se mostravam antagônicos ao cristianismo, né? Então, a arte barroca ela se constituiu em um mundo arruinado, né? E por isso ela é a arte da melancolia, da desolação. Ela mostra muito isso, né? Você vai encontrar lá nas obras de Caravaggio toda essa tematização da melancolia, da tristeza. Vale a pena dar uma pesquisada nessas obras e nas obras de outros tantos artistas do Barroco, para ver como que é trazido todo aquele sentimento que as pessoas tinham naquela época de não poder ser livre, né? O Benjamin, ele vai ter essa seguinte frase: o Barroco nasce de uma discussão sobre o estado de exceção. Estado de exceção seria a negação da política, como a gente consegue perceber isso lá na filosofia política. E o Benjamin observou que existe uma relação íntima da arte barroca com o estado de exceção. Na época que o Benjamin viveu, né, que ele filosofou, década de 30, ali, o que acontece? A ascensão do nazismo. O nazismo, que é uma dessas espécies de estado de exceção, ele chega ao poder. Então, o Benjamin, ao falar do barroco, ele não estava falando somente daquela época passada, mas ele estava falando também do que estava acontecendo ali no ambiente em que ele vivia, né? O que estava prestes a acontecer era a negação da política, a negação da liberdade, a negação da possibilidade de contradição que ocorreu no regime nazista, por exemplo, ou até mesmo lá no stalinismo. E então a arte barroca ela está vinculada com isso, com a impossibilidade do indivíduo ser livre no plano político, no plano espiritual da sociedade. Ele vai trazer toda essa necessidade de liberdade e de vivência dos sentimentos para a arte. Por isso toda a ornamentação, por isso que o barroco é dramático, porque ele sente esse drama e a única maneira que ele pode expressar esse drama desse mundo arruinado é através da linguagem artística. Com os sonhos frustrados, então, a humanidade cai por terra, né? A imanência é uma característica do período barroco. Imanência, ou seja, não existe mais uma visão otimista com relação a um mundo transcendente, mas o ser humano é obrigado a encarar isto que está ao seu entorno, que é a vida terrena com seus sofrimentos, com seus dramas, mas também com as suas belezas, né? E por isso que nós vamos encontrar lá no drama barroco a exaltação daquilo que é terreno. As coisas não são trazidas somente nessa dimensão do drama, mas também toda aquela ornamentação exagerada, ela é uma tentativa de valorizar, de sobrevalorizar, talvez, aquilo que nos cerca, né? Tudo aquilo que tem a ver com a terra. Agora um pequeno exercício. Que alternativa diz respeito às características do Estado absolutista? Alternativa A. Os camponeses elegiam os monarcas democraticamente? Alternativa B. Ele inovou com o livre comércio? Alternativa C. O clero dispunha de poder absoluto? Ou alternativa D. O rei detinha todo o poder político? Analise bem as alternativas e nós voltamos já com a solução.
Será que você conseguiu resolver esse exercício? Tenho certeza que sim. Vamos ver ali então. Que alternativa diz respeito às características do Estado absolutista, ou seja, descreve uma dessas características, né? Se você marcou a alternativa D, o rei detinha todo o poder político, você acertou. Então, não havia oposição ao poder do rei no absolutismo. Não havia essa oposição em relação ao poder do monarca, né? Para trazer um termo mais abrangente. E o rei ele tinha tanto o poder de criar as leis, como de julgar essas leis, ou até mesmo fazer tudo aquilo que ele quisesse, né? Declarar guerra e paz. Era o monarca quem decidia isso sozinho, por conta própria. Só depois, mais tarde, que Montesquieu veio com a ideia de tripartição dos poderes, o poder dividido em 3 no Estado. Ele dizia, então, Montesquieu, que o poder deveria ser dividido entre legislativo, executivo e judiciário. E cada instituição do poder deveria ser regulado por indivíduos diferentes, para o poder se harmonizar e não haver toda essa violência que muitas vezes acontecia no absolutismo. O clero ele já não dispunha de poder absoluto, né? O clero ele foi submetido ao poder do rei. O rei tinha poder geral. Muitas vezes o poder do rei ele se sobrepunha ao poder da igreja. E no absolutismo não havia livre comércio, né? Só depois, com o Estado liberal, que os liberais, né, pressionaram por essa abertura ao livre comércio, à livre relação econômica. E os camponeses eles não tinham vez e nem voz para fazer democracia, não existia democracia, não existia república, existia um monarquismo. Então é desse panorama aqui que o Benjamin está falando, é nesse panorama que surge a arte barroca. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima.